Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life. Começando pela Santa Cecília TV, o Conexão Metropolitana, recebendo hoje o consultor financeiro da Rochman e especialista também em investimentos, Leandro dos Anjos. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, tudo ótimo. Vai falar bastante sobre investimento, mercado financeiro e principalmente sobre previdência privada, sobretudo após a reforma da Previdência Social. Não é isso, Leandro? Com certeza, vamos falar desse assunto tão relevante, né, no meio da sociedade. Estamos falando sobre qualidade de vida, estamos falando sobre um futuro mais tranquilo para as famílias, né? Certo, e nesse encontro de hoje a presença também do Jonathan Ornelas, ele que é especialista em marketing digital. Tudo bom, Jonathan? Tudo ótimo, né? Prazer imenso estar presente aqui, né? Poder compartilhar um pouco do conhecimento, conhecer um pouco mais do trabalho do Leandro também. E vamos lá. Leandro, a questão de financeira é sempre um desafio. As pessoas, de modo geral, aqueles que não têm tanto conhecimento assim, acham que basta colocar o dinheiro na poupança. É um bom investimento? É verdade, ficou muito comum ao brasileiro entender que a maneira que ele tem que lidar com o dinheiro é apenas colocar o dinheiro na poupança. Acredito que por muitos anos, por um outro sistema financeiro que existia, o brasileiro acabou acreditando em apenas deixar o dinheiro correr juros. Só que o momento que a gente vive agora, ele traz novos desafios. E esses novos desafios, o maior dele é o brasileiro entender que poupança não é investimento, né? E aí, mediante essas coisas, nós começamos a informar os brasileiros que existe uma gama de produtos financeiros, uma gama de produtos para que eles possam investir e ter uma rentabilidade melhor, sem deixar o conservadorismo, de certa forma, que ainda é boa parte entre os brasileiros. Nós estamos atravessando uma pandemia muito grande, né, que afeta principalmente o setor financeiro, os mercados de modo geral. Mas as instituições financeiras e os bancos, eles tiveram excelentes rendimentos. Quer dizer, esses rendimentos dos bancos podem também se reverter em favor dos investidores? Sim, com certeza. Na verdade, a economia ela é cíclica. Ela tem uma série de setores diferentes e cada setor desse ele performa de uma maneira diferente de acordo com o momento da economia. Então, no momento como nós estamos agora, os bancos foram obrigados, de certa forma, a oferecer crédito à população por conta da situação de pandemia e a necessidade de crédito de todas as pessoas. Então, os bancos acabam realmente tendo um lucro maior e isso que é interessante, né? Quando você se torna um investidor, você se torna um acionista. Como acionista dessa empresa, você tem parte no lucro dessa empresa. Então, quando o banco ele tem um lucro, como aconteceu agora, nós podemos ver que os investidores que investem em bancos, eles recebem parte desses lucros como dividendos, como juros do capital e fazendo parte, tudo isso, da carteira do investidor. O investidor ele recebe esse benefício trimestralmente, semestralmente, depende de cada instituição. Perfeito. E a gente vive também uma outra realidade hoje, que é exatamente o surgimento dos bancos digitais, né? E isso de que maneira também interfere ou auxilia para que as pessoas tenham mais informações, né, e possam realmente investir melhor, vamos dizer assim. Os bancos digitais, eles são chamados de fintech, né, porque ele une a tecnologia à área de finanças. Eu acredito que é bem interessante o modelo de negócio desses bancos, porque na verdade eles vêm com a ideia de justamente auxiliar as pessoas. Então você vai observar que um banco para ser digital não basta ele apenas abrir uma porta na internet. Ele precisa criar meios para que a população melhore a sua relação com o dinheiro. Então nós temos alguns bancos digitais que eles fornecem essa facilidade. Por exemplo,
bancos digitais trouxeram a ideia de você antecipar uma parcela, que era uma coisa extremamente difícil anteriormente, mas hoje você, aqui pelo aplicativo, você consegue antecipar uma parcela e você consegue se organizar melhor. Você consegue observar todos os seus gastos em um lugar só. Então, a fintech é justamente essa ideia, é a tecnologia sendo usada no mercado financeiro. Então é por isso que hoje o maior banco em número de contas é o Nubank. Engraçado, né? O maior banco em número de contas já no Brasil vai se tornando um banco digital, justamente por essa ideia de atrair as gerações mais novas a utilizar melhor as suas finanças. Perfeito. Ô, Jonathan, você que atua com muita propriedade nessa área de marketing digital, como é que você vê também a ida, né, das pessoas exatamente para ter acesso a essas novas plataformas? Digital, né? Acredito que o marketing hoje ele está muito presente em tudo, né? Então quando a gente vem com o Nubank, que é um dos unicórnios desse mercado, né, como ele falou, por isso que ele tem tanta relevância, ele trouxe uma identidade diferente, se conectou com essa juventude. Então, hoje rola muito disso de conexão no marketing, né? E, inclusive, hoje o mercado financeiro, a gente tem o Bitcoin, né, que é muito falado, muito explorado, justamente por conta disso, por ter uma facilidade do acesso, do tipo de conhecimento que o gerente do banco não tem. Entendeu? Então a pessoa vai lá, entra em qualquer site, pesquisa no Google, né? O Google hoje é o pai de todos. Então ele vai lá, pesquisa, já tem um breve conhecimento e ali ele começa a fazer todo esse trabalho. E esse é o diferencial e é o que as fintechs usam, né? Elas usam o que o banco físico hoje não tem, ela pega, ela entra ali naquela, vamos dizer, como é que eu posso dizer, nessa ausência, né? Que os bancos deixam, e aí ela consegue atrair as pessoas que estão insatisfeitas já com essas taxas fixas também, né, que os bancos tradicionais têm. A gente sabe que a expressiva maioria dos que acorreram para essas plataformas, esses bancos digitais, são de pessoas mais jovens. Mas há um segmento muito grande de pessoas com mais idade também, que passaram a compreender que é importante, né, ter acesso a esses serviços. A gente vê plataformas como o TikTok, né, que está em alta hoje, que pessoas de terceira idade, né, já estão ali ganhando dinheiro com essas plataformas, fazendo propagandas para bancos tradicionais que hoje estão vindo também nessa questão, principalmente as corretoras de investimento. Acho que o Leandro vai conseguir até falar melhor, né, dessa parte aí, que hoje tem as corretoras, né, próprias para investimento e tem os bancos também que vêm com esse direcionamento de investimentos, né. Aproveitando esse gancho, Leandro, essa forma de ganhar dinheiro com plataforma também é uma forma de investimento ou não? Sim, com certeza. É interessante, né? Há anos atrás, quando nós pensávamos em bolsa de valores, nós lembrávamos daquela gritaria, aqueles telefones, né, falando, e a tecnologia entrou nisso, era a ideia, né, que passava, né, de bolsa, né? E a tecnologia entrou de uma maneira que você hoje abre o seu celular e você tem acesso a comprar ações do mundo inteiro na frente do seu celular, não só ações de empresas brasileiras, como no mundo inteiro, apenas por um aplicativo. Então, de fato, essa entrada do digital foi muito positiva, porque também aproximou o pequeno investidor também do mercado financeiro. O Jonathan mencionou, né, essas moedas digitais, virtuais, principalmente o Bitcoin, né? Mas existem outras. Além da gama infinita, por exemplo, de investimentos, você acredita que está se popularizando também essas moedas virtuais? Porque existe ainda um temor, um receio, né? Com certeza. Na verdade, nós costumamos dizer que esse mercado, né, que a gente chama de mercado cripto, né, que é uma série de criptomoedas, são várias, realmente, são muitas. Temos as mais relevantes, temos as menores também. O interessante é que o investidor ele entenda que esse é um mercado realmente extremamente novo. Por ser novo, o risco é maior, né? De fato o risco é maior. Porém, a vantagem que ele traz em relação a todos os outros ativos é muito grande. Então, por exemplo, o Bitcoin, né, vamos dar como exemplo, é uma moeda que você consegue transacionar com qualquer pessoa no mundo. Isso é bem relevante. O Bitcoin é uma moeda
que ela é inconfiscável pelo Estado, de certa maneira. Então, em países que nós encontramos um problema social, como Venezuela, como outros países que a população tem dificuldade para lidar com o seu próprio dinheiro, porque está muito ligado ao Estado, essas populações cada vez mais compram Bitcoin. Então, a Grécia, quando teve também a crise, eles compram Bitcoin porque eles sabem que não há como confiscar essa moeda, diferente da moeda estatal, que é o real, o dólar, que o governo pode a qualquer momento mexer de alguma forma. Certo. Eu sei que é difícil falar em segurança quando se trata de investimentos, mas em se tratando de moedas virtuais, as criptomoedas, a gente pode falar que há segurança? Acredito que sim. Só que existe uma diferença entre a segurança de que você tem aquela moeda, essa é um tipo de segurança. Certo. Então, você tem a sua moeda e ela é sua. Claro que você precisa de alguns meios para guardá-la, né? E existe uma outra questão, que é a segurança da volatilidade. Quando a gente fala de volatilidade, é um termo que quer dizer que, nesse momento, você pode olhar um Bitcoin e ele está custando 35 mil dólares. E você pode olhar ele daqui a alguns dias e ele está custando 10, 15 mil dólares. Certo. Porque o que acontece? Como o Bitcoin ele ainda tem um momento de aceitação, ele está sendo aceito ainda pelo mundo, acontece muito parecido com muitas outras coisas que já foram utilizadas. Por exemplo, hoje o ouro ele é utilizado. Mas por que as pessoas veem valor no ouro? Porque através de muitas gerações que as populações no mundo viam valor naquilo, ele veio ganhando valor. Então essa é a expectativa de todos aqueles que acreditam no Bitcoin como moeda. Que ao passar do tempo as pessoas vão começar a ter mais valor e ele vai aumentando o seu valor na sociedade. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho, diretamente aqui de casa, neste ambiente aconchegante, com muito bom gosto e requinte bem ao seu estilo. Conexão Metropolitana. A vida é feita de escolhas. No mercado tão competitivo, uma decisão muda tudo. Com terminais Redex nas duas margens do Porto de Santos, o Grupo Escolha Logística atua em todas as etapas do comércio exterior. Nossa frota diversificada e modernos equipamentos movimentam vários tipos de carga. Oferecemos as mais completas e personalizadas soluções para nossos clientes. Por isso, somos uma das empresas que mais crescem na região do Porto de Santos. Grupo Escolha Logística. A gente não para de crescer. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Retornando com o Conexão Metropolitana, hoje com o consultor financeiro Leandro dos Anjos. No primeiro bloco, Leandro, falamos a respeito da poupança, que não chega a ser um investimento, mas hoje, aquele investidor que quer entrar nesse meio, o que ele deve fazer? Procurar um profissional? Nós na Rochemont Consultoria, nós começamos a ensinar as pessoas o que você pode encontrar no mercado financeiro. O mercado financeiro ele realmente tem uma série de profissionais diferentes. E isso conflita com as pessoas na maioria das vezes. Eu acredito que é interessante as pessoas observarem que nós temos o educador financeiro. O educador financeiro vai ser aquele personal trainer das finanças. Opa. É aquela pessoa que vai ajudar, né, as pessoas a conseguirem poupar, a conseguirem fechar o final do mês no azul, a montar uma estratégia para que aquela pessoa volte a performar bem em suas finanças. Depois nós temos o planejador financeiro. O planejador financeiro é aquela pessoa que
Em determinado momento eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo financeiro e eu procuro esse profissional para que ele possa me orientar em como eu tenho que investir para chegar nesse objetivo. Então, um casal tem um filho, isso é muito comum nos países desenvolvidos, e ele quer já pensar na faculdade do seu filho. Então ele pode já com o filho pequeno procurar um planejador e estabelecer os valores que ele precisa investir, por quanto tempo ele precisa investir, para que quando seu filho tenha 18 anos, que seja, ele possa ingressar no ensino superior. Ou outros sonhos também, como casa própria, carro. Então o planejador ele pode ajudar nisso. E temos também o consultor de investimentos, que aí é esse profissional que vai auxiliar as pessoas a realmente, de fato, investir. Porque investir, dependendo da situação, na maioria das vezes, se a pessoa não for gastar tempo, estudar profundamente sobre o assunto, ela vai perder um tempo desnecessário no mercado financeiro, porque o jogo que funciona no mercado financeiro é bem interessante, é um jogo de ganha-ganha. Então, a pessoa ela resolve investir com um profissional, esse profissional vai trazer uma rentabilidade melhor e vai devolver para ela uma rentabilidade melhor. E dessa rentabilidade melhor, ele vai ganhar uma participação do serviço, né? Então não é nada a mais, é simplesmente fazer com que a pessoa ganhe mais e o profissional acaba tendo a sua remuneração disso. Então isso eu acho bem interessante, né? E Leandro, referente a essa parte, você tem que ter uma certificação, como é que funciona hoje? Porque eu vejo muita gente na internet, né, a gente vê que o crescimento da Bolsa de Valores em questão de investidores, né, a gente passou alguns milhões justamente por conta desse trabalho que é feito no digital, né? Então tem muitos experts hoje, inclusive pessoas renomadas aí que são sócios de corretoras de investimento, e eu queria saber essa relação, né? Eu posso hoje compartilhar abertamente, existe regras, a gente sabe que tem aí o Banco Central, tem, né, algumas frentes aí que vão fazendo a parte de regularização, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É interessante, né, porque esse setor ele precisa ser muito regulamentado, né? É um setor extremamente perigoso, de certa forma, porque você não vai entregar o seu dinheiro para qualquer um, né? Então, de fato, esse mercado ele tem certificações, né? E essas certificações, ela separa cada profissional dentro da sua atuação. Então, por exemplo, se um jovem ele quer ingressar no setor bancário, ele tem a certificação CPA 10, CPA 20 e a CEA. Com essas certificações, a CPA 10 ele pode vender produtos, né, oferecer produtos básicos. CPA 20 ele pode oferecer produtos no banco um pouco melhores. E a CEA, que é essa que eu tenho, é um especialista em investimentos que ele oferta produtos a clientes privates, que são clientes até um valor superior a um valor que ele tenha de renda. E essas são as certificações obrigatórias. Essas pessoas não podem exercer sem essas certificações. E nós também temos outras certificações, isso que é interessante, cada certificação é para um determinado segmento. Então, na verdade, o próprio jovem que quer ingressar no mercado financeiro, ele vai ter que identificar qual é o seu objetivo. Entendi. E uma interessante, nós temos a CNPI, que a CNPI é uma certificação para quem quer ser analista de investimentos. Qual é o trabalho do analista? Eu, como especialista de investimento, eu não posso diretamente dizer para a pessoa em qual ação ele tem que comprar. Eu analiso informes e relatórios de analistas, que são pessoas que elas vivem todos os dias para analisar empresas. Você mostra o fato e ela escolhe o que fica melhor ali para ela. Normalmente existe uma soma, né? Normalmente uma casa de consultoria, por exemplo a nossa, ela está ligada a uma casa de análise. Entendi. Então as nossas informações... Análise de mercado e tendências, né? Isso, nós já estamos todos ali e por isso que é importante a CNPI. E a única pessoa que pode falar publicamente sobre tal ação é um analista CNPI, desde que ele tenha um relatório que segure aquilo que ele está falando, que assegure, né? Perfeito. Ô, Leandro, falamos um pouquinho de programação de finanças, e nesse sentido, nesse aspecto todo, como é que fica, por exemplo, a questão da previdência? A gente sabe que a previdência pública passou por uma grande transformação, né, nos últimos 2 anos, com a reforma da Previdência Social. E hoje, por exemplo, para aquele que está ingressando no mercado de trabalho, não se apresenta assim tão, vamos dizer assim, esperançoso ele se aposentar pelo sistema público.
Hoje, o que o mercado oferece? Eu acredito que, por muito tempo, o brasileiro ele acabou criando certas expectativas em delegar essa área da previdência, né? É muito comum nos países desenvolvidos que cada pessoa, cada família seja responsável por sua previdência. E, na verdade, a nossa previdência, né, ela já diz, é a previdência social. É uma previdência comum a todos. E nem sempre aquilo que é comum a todos é possível você ter uma excepcional qualidade, né? Então, a nossa previdência social, ela garante o sustento, ela garante que as pessoas tenham como sobreviver. É muito parecido. E quando nós falamos de previdência, nós sempre lembramos da previdência complementar, que é a previdência privada, que é aquela que vai auxiliar a pessoa a ter mais uma fonte de renda. Então, olha que interessante, né? Quando a pessoa ela vai para a previdência social, ela paga constantemente, né, a sua previdência, e quando chegar lá no futuro, ela recebe baseado nos outros trabalhadores que estarão trabalhando quando ela já for idosa. Quando você investe no mercado financeiro através de uma previdência privada é diferente. A primeira coisa que já é diferente é que os valores que você foi investindo mensalmente, eles se tornam seu patrimônio. Então, digamos que a pessoa investiu R$400 por mês e depois de 30, 40 anos, ela tem um patrimônio de 700 mil, de R$1 milhão. Esse patrimônio, ela vai viver da renda desse patrimônio, então ela tem um patrimônio. Isso já não acontece na Previdência Social, porque você não tem patrimônio. Uma outra coisa interessante é que se esse patrimônio ele for construído em ações, em uma série de investimentos diferentes, esses investimentos eles passam de gerações. Então depois que eu tive as minhas ações, montei os meus investimentos e eu faleci, os meus filhos vão continuar recebendo valores das ações, dos fundos imobiliários, de uma série de investimentos que existem. Então, olha a quantidade de benefícios que existe se o brasileiro entender, começar a observar com mais cuidado, que ele pode também fazer uma diferença em relação à sua própria previdência, pensando num futuro melhor, com mais qualidade. E acho que também uma boa informação a gente sempre pensar é que previdência é uma questão natural. É natural. Todos nós nascemos, crescemos e nós vamos ficar com mais idade e nós vamos precisar ali. Porque é justamente o momento que o capital humano não é igual quando é o de jovem. Perfeito. Quando você é jovem, o capital humano, você pode fazer renda extra, você pode fazer alguma coisa e gerar mais renda. Mas quando você já chega em uma certa idade, que é o momento de usufruto, é justamente nesse momento que aparece, quem sabe, um gasto maior com a questão de saúde, e você precisa, nesse momento, estar respaldado por uma boa previdência. Até porque o sistema público ele partia de um modelo que hoje o mercado não sustenta mais, né? Estimulava-se a que o jovem ingressasse no mercado de trabalho o mais cedo possível para se aposentar mais cedo. E aí exatamente esbarra naquele problema que você citou, né? Que a previdência pública ela é alimentada por aqueles que continuam no mercado de trabalho. Se não tiver isso, né? Ao contrário Mas é possível conjugar os dois modelos? Sim, eu acredito. A pessoa se programar e também fazer uso, né? E já completando só a pergunta dele, você já vai responder, acredito que já vai dar para responder os dois. Tem um momento certo? Ou tem que entrar ali, passou daquela certa idade já não dá? Não, eu acredito que dá para a pessoa entrar. Claro que a gente vai identificar que dependendo do tempo que a pessoa queira iniciar, realmente ela não vai conseguir chegar em alguns valores. Mas se ela identificar que ela pode utilizar essa previdência como complementar, já tem bastante significado, já é muito importante. Melhor do que deixar na poupança. E eu acredito que até essa ideia já é justamente justamente segundo essa pergunta, que eu acredito que dá para conciliar. Porque em uma, você vai se aposentar com 65, 62 e você vai ter um valor, uma renda. E do outro lado, você vai ter uma outra renda que vai complementar. E ainda digo mais, existem planos de previdência, como por exemplo, poderia citar o plano PGBL, que ele é um plano que ele incentiva a população a entrar na previdência privada. Por quê? Porque você tem uma isenção de 12% no seu imposto de renda.
Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma remuneração anual tributável de R$100 mil e ela pode utilizar 12%, ela só vai ser tributada sobre 88 mil, não sobre os 12. Sim. Porque esses 12, o próprio governo incentiva a previdência complementar da população. Certo. Daí a importância da difusão cultural do mercado, do sistema financeiro como um todo. Né? Até para enfrentar esses desafios que se apresentam aí, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa, Leandro, tem muita coisa que a gente realmente gostaria de continuar, mas certamente nós teremos outras oportunidades, então você fica à vontade para suas considerações. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, bate-papo descontraído, e nós estamos falando sobre um tema tão importante para as pessoas, que o brasileiro comece a entender. Eu acho que o trabalho dos youtubers, o trabalho dos influenciadores digitais tem sido muito importante para difundir sobre essa questão. Eu acredito que o brasileiro está no caminho certo, essa galera mais nova vai estar observando mais e podendo, de fato, melhorar o futuro, né, da sua família. E quanto à questão também ali da consultoria, eu acredito que ela entra justamente nesse momento, que é auxiliar as pessoas a tomar a melhor decisão. Sim. Tomar a decisão de compra, tomar a decisão de venda, poder auxiliar as pessoas a construir um investimento melhor, porque também não é tão simples, não é só ir lá comprar meia dúzia de empresa e achar que com isso vai dar certo. Mas eu acredito que com as informações certas, com as pessoas certas, eu acredito que o brasileiro tem um caminho muito melhor à frente. Tá certo. Jonathan, agradecemos também a tua participação assim, importante, né? Assim, principalmente devido à área que você atua, né? Que é uma área que em plena expansão e que a gente não pode ficar sem. Vem crescendo muito. Eu comecei, né, no mercado financeiro, inclusive, quando eu tive esse primeiro contato com o digital, né? Comecei a aparecer ali, então o mercado financeiro que abriu muitas portas para mim. Mas me especializei nessa parte do marketing digital e até por isso que eu comentei, porque eu acompanho grandes, né, especialistas e, como ele falou, muita gente, conforme esse trabalho, vem tirando as suas certificações para poder estar fazendo um trabalho ainda melhor, né, e ajudando ainda mais a cultura brasileira, né, porque nada mais é do que mudar a nossa cultura aqui. Agradecemos a sua audiência e desde já fica o convite para o nosso próximo encontro. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life.